Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Danilo Estélio e vamos falar sobre a nova lição do primeiro trimestre do ano de 2021. Josué, ser forte e corajoso. Eu sou contigo. A nova lição do Programa de Educação Cristã Continuada, editado pela Igreja Mãe do Centenário em Belém do Pará. Muito bem, como introdução à nossa lição, podemos dizer que este livro é muito importante porque faz a ligação entre a história do povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã e o povo que conquista e vive dentro da terra prometida. É um dos livros mais emocionantes do Antigo Testamento, com episódios que até hoje nos despertam a atenção e nos levam a lições espirituais muito grandiosas. Por exemplo, quem não lembra da queda do muro de Jericó após a marcha dos israelitas em volta da cidade? Quem não se lembra do dia mais longo quando o sol parou? Então são episódios como esses que nos chamam a atenção e que Deus, através da sua palavra e dos comentaristas que escreveram, comentaram essa abençoada lição, vem nos trazer durante esse trimestre. O comentarista deste trimestre é Leandro Santos, bacharel em teologia, formado em letras, professor de língua portuguesa, redação e literatura, pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Belém do Pará. O livro de Josué se divide em 5 partes: reivindicando a terra, dos capítulos 1 a 5, conquistando a terra, capítulos 6 a 12, distribuindo a terra, capítulos 13 a 21, vivendo na terra, capítulos 22 a 24, e descansando na terra, o final do capítulo 24. É uma mensagem que precisa ser, mais do que nunca, vivida, trazendo encorajamento à fé em Deus em meio às circunstâncias mais desfavoráveis. Também com as advertências sobre as terríveis consequências do pecado na família e na comunidade. E destacando o valor da nova aliança de Deus em Cristo, as suas bênçãos nesta vida e no porvir, na nossa terra prometida, a terra prometida dos cristãos. A nossa lição número 1 tem como assunto Josué, um livro de conquistas. Texto áureo está no capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A verdade prática nos fala que a palavra de Deus revela a sua vontade, e a obediência nos credencia a alcançá-la. O texto bíblico está em Josué capítulo 1, versículos 1 a 18. Como hinos sugeridos, temos os de número 212 e 225 da nossa harpa cristã. Introduz o nosso comentarista que no livro de Josué prossegue a missão que começou com Moisés, a árdua missão de conquistar a terra prometida. Já haviam sido conquistadas as terras a leste do Rio Jordão. Essas terras foram divididas entre as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Mas ainda faltava muito, faltava atravessar o Rio Jordão e conquistar as imensas terras a oeste. Veja que este livro vem continuando a narrativa de Gênesis a Deuteronômio, da formação do povo de Israel, da sua libertação do Egito, da travessia durante 40 anos do deserto até chegar na fronteira de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. O primeiro tópico vem falando sobre o título e o autor. O livro de Josué é o primeiro da Bíblia que tem o nome de uma pessoa como título. Josué é a pessoa escolhida por Deus para suceder Moisés na missão de liderar o povo à conquista da terra prometida. São 24 capítulos que cobrem um período de aproximadamente 25 anos, do momento em que Josué sucede a Moisés até a sua morte. A maior parte da narrativa se dá num período de 7 anos e meio, cobrindo a conquista da terra, sua divisão entre as tribos e a importante recomendação de limpar a terra de toda a idolatria,
das nações inimigas que dela habitavam e de servir fielmente ao Senhor. Fala ainda no primeiro tópico sobre a transição da liderança, quando Deus chama Josué e lhe passa a importante missão. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Além da transição mencionada aqui, de liderança de Moisés para Josué, há algo mais. Também há transição no estilo de vida do povo de Israel. Até então, eles tinham sido nômades, peregrinos, mas agora, além de conquistar, eles precisavam se estabelecer, se tornar, como nós diríamos, sedentários. Não eram mais tribos nômades, mas teriam que aprender um novo estilo de vida. Um ponto importante a falar sobre essa transição da liderança é que líderes, pastores e pais precisam se preocupar em como vão passar o bastão para a próxima geração. Nós estamos vivendo uma geração que espera a volta de Jesus. Mas e se Jesus não voltar até que a próxima geração assuma? Devemos nos preocupar. Em que condições está a nova geração? A geração dos nossos filhos e netos? Eles têm os valores cristãos na sua vida? Eles conhecem a palavra de Deus? Eles sabem cantar os hinos da harpa cristã? Eles conhecem os corinhos assembleianos? Eles conhecem as nossas tradições, nossos costumes, nossos bons costumes da Assembleia de Deus? É algo que devemos sempre nos perguntar. Caso contrário, corremos o mesmo risco daquela geração que conquistou a terra prometida, mas não conseguiu preparar a geração seguinte. E aí nós veremos no livro de Juízes as más consequências dessa geração. Que não aconteça isso conosco. Que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante, como diz a letra de uma das nossas canções evangélicas. Também é falado aqui no nosso comentário sobre a temática teológica, a recomendação que Deus dá a Josué para ler, estudar, meditar no livro da lei. É interessante que essa era a Bíblia do tempo de Josué. Ele não tinha outros livros além do livro da lei, a Torá, o ensino que vai do Gênesis ao Deuteronômio. Mas é isso que Deus diz a Josué. Você tem que ler, meditar todos os dias neste livro da lei. Porque se você fizer isso, você será próspero, você será bem-sucedido. Portanto, as 6 temáticas teológicas que mais aparecem nesse livro são, em primeiro lugar, a palavra de Deus, aqui chamada por diversos nomes, livro da lei ou a lei. Era a promessa de Deus para o povo, em forma escrita. Então, em segundo lugar, a aliança, o pacto, o acordo que Deus fez com todo o povo de Israel e, consequentemente, com Josué. Era um pacto que dependia de lealdade e obediência do povo. Terceira temática, a santidade, a santificação, a consagração, a separação do pecado, o processo de santificação que devia ser constante. Em quarto lugar, a herança da terra. Deus está dizendo que o mundo todo é dele, mas ele separa uma parte dessa terra para o povo de Israel habitar. Deus deixa bem claro que Israel conquistará aquela terra, não porque ele seja um povo grande e poderoso, mas porque Deus está com ele e porque Deus havia prometido aos antepassados dos israelitas, Abraão, Isaque e Jacó, que iria conceder aquela terra. Ou seja, eles estavam ganhando aquela terra não por causa dos seus próprios méritos, mas por causa dos méritos de Deus. Em quinto lugar, a unidade. Deus sabia que a tendência das tribos era de se sobrepujarem umas às outras. Portanto, para que isso não acontecesse, haveria a necessidade de que eles fossem unidos. Essa união também é necessária nos dias de hoje. As diversas igrejas, denominações, ministérios, departamentos de cada igreja, a tendência é de um crescer mais do que os outros, se sobrepujar aos demais. Então, para que isso não aconteça, precisamos ter mais do que nunca em vista que nós somos partes de um mesmo corpo e que este corpo, a igreja, ele precisa se ajudar uns aos outros. Em sexto lugar, a liderança. Toda vez precisa haver uma liderança afinada, ligada na frequência de Deus. Josué
era essa liderança. Ele tinha o dever de prosseguir a missão que Moisés havia começado. A liderança maior, porém, era de Deus. Deus escolhia os líderes e os colocava. Então fica a pergunta: e quanto aos maus líderes que surgem nos dias de hoje, tanto a nível eclesiástico quanto a nível governamental? Será que é Deus que os escolhe também? Sim, é verdade. Deus os escolhe. E Deus os escolhe conforme o povo. Muitas vezes Deus permite que líderes maus, líderes sem temor de Deus, estejam à frente de alguns grupos para provar as pessoas, para ensiná-las, para que elas busquem mais a Deus, para que elas vejam Deus como a maior liderança e não coloquem a sua fé no ser humano. O segundo tópico nos fala sobre a preparação que Deus faz a Josué. O que a Bíblia nos fala sobre ele? Primeiro, que era da tribo de Efraim. Na época, era uma das menores tribos de Israel. Depois ela vai crescer e se tornar uma tribo muito mais importante. Segundo lugar, o seu nome original era Oséias, e Deus mudou o seu nome para Josué. Em terceiro lugar, sabemos que Josué era servo de Moisés. Era aquela pessoa que estava ali auxiliando Moisés o tempo todo. Em quarto lugar, ele tinha o Espírito de Deus na sua vida. Em quinto lugar, Deus também lhe deu o espírito de sabedoria, ou aquilo que nós chamaríamos hoje de dom espiritual da palavra da sabedoria. A sucessão de Moisés, portanto, não é feita por concurso, por mérito humano, mas por decisão do próprio Deus, que escolhe e capacita a pessoa para aquele trabalho. Deus também concede a Josué promessa, uma promessa maravilhosa. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é uma promessa importantíssima, a presença de Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A mais importante missão na nossa vida é a presença de Deus. Se Ele estiver conosco, tudo poderemos fazer. Se Ele não estiver conosco, poderemos ter todos os recursos e ainda assim fracassarmos. Portanto, as promessas de Deus que Ele nos concede na sua palavra constituem a base da aliança dele com o seu povo. É bem verdade que existem promessas na Bíblia que são específicas para o povo de Israel, porém outras são específicas para a igreja. Mas não adianta ter a promessa e não crer na promessa. Foi essa descrença, essa incredulidade, que levou toda aquela geração que saiu do Egito a morrer no deserto. A sua incredulidade, a sua falta de fé. Deus está nos trazendo a seguinte lição: se queremos entrar na terra prometida, precisamos ter fé. Não uma fé qualquer, não uma fé cega, mas uma fé firmada nas promessas do Senhor. A promessa de Deus, ou as promessas, são firmes, não falham. Muitas vezes nós é que falhamos no cumprimento dessas promessas. Na época de Josué, Deus haveria de cumprir a promessa que tinha feito há mais de 400 anos para Abraão, Isaque e Jacó, que um dia seus descendentes voltariam para aquela terra, a terra onde Abraão, Isaque e Jacó tinham sido peregrinos, nômades durante toda a sua vida. Mas Deus prometeu: um dia os descendentes de vocês voltarão para esta terra e serão os donos dela. E agora estava no momento de Deus cumprir aquela promessa. Haviam se passado séculos, mas Deus não passou. Nos versículos 3 e 4, Deus coloca os limites bíblicos de Israel, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, para o poente do sol. Essas não são as fronteiras do país atual dos israelitas. O país atual, Israel, ele tem aproximadamente o tamanho do estado de Sergipe. É uma pequena fração das fronteiras bíblicas que Deus concedeu aqui nesse versículo. Na realidade, o território de Israel será muito maior. E quando acontecerá isso? No milênio, no reino milenial, quando Cristo em pessoa reinar nesta terra com a sede ali em Jerusalém.
Aí estas fronteiras bíblicas serão plenamente estabelecidas. Elas existiram durante algum tempo no reinado de Salomão, porém, logo após a morte de Salomão, elas foram drasticamente diminuídas. Porém, no futuro, Deus restaurará essa promessa. Deus também concede a Josué uma grande responsabilidade, a responsabilidade de ter ânimo. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O momento não era de desanimar, o momento não era de enfraquecer, mas de ser forte e corajoso. Deus repete isso 3 vezes para Josué. Assim também, cada um de nós vivemos numa época em que o medo, o pânico, o terror toma conta das nossas vidas. A pandemia que está aí assolando o mundo está tirando a paz de muitas pessoas, até mesmo muitos crentes. Este é o momento de sermos fortes e corajosos. Deus também adverte a Josué para que ele tivesse cuidado de fazer segundo toda a lei que Deus havia concedido ao povo através de Moisés. Esse é o cuidado que cada um de nós também devemos ter. A nossa lei não é aquela lei judaica, a lei mosaica. A nossa lei é uma lei superior, mais exigente ainda, a lei de Cristo. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui nessa recomendação de Deus é que toda vez que ele recomenda dessa forma, ele sempre menciona em primeiro lugar a direita. Ele não menciona a esquerda. Por que isso? Porque é muito fácil nós nos desviarmos para a direita. O que é o desvio para a direita? É quando nós nos tornamos autênticos santarrões. Nós deturpamos o texto bíblico de uma forma a nos tornarmos ultra-religiosos, a colocarmos a palavra de Deus de uma forma distorcida. É muito fácil se desviar para a direita, muito fácil mesmo. Às vezes até carregados de boas intenções, de termos uma vida de oração mais consagrada, nós acabamos transformando determinados textos bíblicos em regras que na verdade não são o que Deus quer para nós. Portanto, muito cuidado para não nos desviarmos para a direita e nem para a esquerda. Deus promete a Josué que ele seria bem-sucedido por onde quer que andasse. Deus não está afirmando que os israelitas terão sucesso em tudo que fizerem, mas naquilo que fizerem de acordo com as instruções de Deus. Então é uma promessa condicional e que vale também para nós hoje em dia como um alerta. Queremos muitas vezes que Deus nos dê sucesso em tudo que realizarmos, independente da vontade de Deus para nós. E por isso muitas vezes nossos planos fracassam. Queremos fazer as coisas e que Deus venha assinar embaixo, mas não deve ser assim. Nossos planos e projetos devem ser submetidos inteiramente a Ele. Medita nesse livro de dia e de noite. Avisa Deus para Josué. Meditar não é simplesmente repetir de uma forma qualquer. É contemplar, é buscar entender, é obedecer às orientações de Deus. Dessa forma, nós seremos pessoas bem-sucedidas. E Deus finaliza dizendo: não temas, nem te espantes. Não tenha medo. A missão era muito grande, o desafio era tremendo. O povo de Israel não tinha canhões, não tinha aríates, não tinha armas pesadas de fogo. O seu armamento era um armamento primitivo. Eles não eram um povo guerreiro acostumado a lutar. Eles eram nômades, peregrinos. Tudo estava contra eles. A terra de Canaã era repleta de fortalezas. As cidades fortalezas dos cananeus eram preparadas para resistir aos ataques de nômades, justamente como os israelitas. Tudo estava contra eles, menos uma coisa: Deus. Deus estava ao lado deles. E Deus queria mostrar que isso era suficiente para que eles fossem vitoriosos. No terceiro tópico, nós vemos a preparação do povo debaixo das ordens de Josué. Josué deu ordem aos príncipes do povo. Qual era essa preparação? O que eles deveriam fazer para começar aquela grande missão? Primeiro, as tribos que já tinham as suas terras a leste do Rio Jordão deveriam deixar suas mulheres, crianças,
idosos, gado, todos devidamente protegidos, e os homens de guerra daquelas 2,5 tribos atravessariam o Jordão juntamente com os demais tribos para conquistarem. Aqui fala novamente de união. Às vezes, na vida cristã, recebemos tantas bênçãos que nos acomodamos e dessa forma não ajudamos aqueles que ainda precisam lutar pelas suas bênçãos. Deus está aqui nos ensinando: se você foi abençoado, não se acomode, vá lutar com o seu irmão que ainda não conquistou a bênção dele. O segundo item fala sobre a obediência. O povo respondeu de forma positiva a Josué: tudo que nos ordenares, faremos. Aonde quer que nos enviares, iremos. A obediência à palavra de Deus, a liderança que Deus coloca, é tremendamente importante para o nosso sucesso. E ali eles entenderam que se fossem desobedientes, perderiam as batalhas. Eles já tinham visto o resultado da desobediência naquele povo que saiu do deserto, saiu do Egito, mas morreu no deserto, os desobedientes. Então eles sabiam que a obediência era a única opção que tinham. E o resultado da desobediência? Josué decreta: todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras em tudo que lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O próprio Deus estabelece a pena capital, a pena de morte para os desobedientes, porque o momento não era de brincadeira. A desobediência levaria não apenas ao fracasso individual, mas de toda a nação. Por isso, a morte deveria ser o salário do pecado, da desobediência. Novamente, Deus está aqui firmando esse princípio. Aqui se fala da morte física, mas que vai apontar lá na frente para a morte eterna. O pecado, ele tem várias formas, mas o pecado, em última instância, ele é a desobediência a Deus. É a rebelião contra algo que Deus estabeleceu na sua palavra. Algum princípio, alguma regra, algum mandamento, alguma norma. O pecado, portanto, ele resulta em morte. Morte física, morte espiritual, de todas as suas formas, a morte eterna. Então, não podemos deixar lugar para a nossa vida na desobediência. A autoridade divina e obediência humana são o conceito central deste capítulo. E hoje, como estamos cumprindo isso na nossa vida? Como a obediência a Deus e a sua palavra está ocupando o lugar nas nossas vidas? É algo que devemos sempre nos perguntar, pois vivemos numa época em que as pessoas são naturalmente desobedientes, principalmente o nosso povo brasileiro. O brasileiro, ele tem uma aversão a regras de todas as suas formas. Podem ser as regras mais simples que você possa imaginar: regras de conduta, regras de trânsito, regras de etiqueta, e nós temos a tendência de fazer o que com elas? Quebrá-las, desobedecê-las. Aprendemos essa cultura da desobediência. Desobediência às leis, desobediência às regras, desobediência às normas, aos princípios, a tudo. E não queremos escolher as consequências. Mas aqui Deus está nos mostrando esse princípio, que o salário do pecado é a morte, que o preço da desobediência acaba sendo a morte. Aplicação pessoal para concluir. Deus é o roteirista que escreve a história do seu povo. Cabe a nós, portanto, confiar nele e agir conforme a sua palavra. Este, portanto, é um resumo da nossa lição, da nossa primeira lição deste novo ano de 2021. Certamente será um trimestre muito abençoado, muito cheio da bênção de Deus. E você é nosso convidado também para participar na Escola Bíblica Dominical. Aqui é o pastor Danilo Stélio se despedindo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.